história de Daniel, que é o altar da oração. Diz o texto no capítulo 6 que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele é a terceira pessoa mais importante no reino da Pérsia, no reino de Dario, e mesmo assim, com tamanha importância na vida de Daniel, com tamanha grandeza, o sucesso profissional, lá no topo da pirâmide, Daniel é esse homem que ora 3 vezes ao dia. Daniel tem intimidade com Deus, Reginaldo. Daniel é aquele homem que busca a Deus no alto da pirâmide, no topo da sua vida profissional, eu diria assim. Mas agora, veja que interessante que Daniel vai passar por um momento muito importante, um momento decisivo, em que Daniel, ele passa por um processo de descida. Sim, Daniel enfrenta agora a cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele está aqui no topo da pirâmide, e agora do topo da pirâmide ele vai jogado em uma cova, e nessa cova tem leões. E você sabe da história. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele orava a Deus e não parou de orar. E agora ele desce. E eu queria falar com você sobre esses antagonismos da nossa vida, sobre os movimentos que a nossa vida faz, que a vida propõe, os movimentos que a vida também impõe, os movimentos de subida e os movimentos de descida. Você conhece alguém, ou de repente você já passou por movimentos de descida na sua vida? Por movimentos de subida, porque a nossa sociedade clama pelo movimento da subida. A nossa sociedade, a pós-modernidade, em todo lugar no mundo há uma aclamação por subir. Não é errado querer subir, não é errado, é legítimo o desejo de subir. A questão é como subimos. O movimento de subida é aclamado, é proclamado, conclamado, é evocado pela nossa sociedade. Você tem que subir, você tem que ser o primeiro. A gente clama isso, a gente quer isso, a gente ouve isso. Mas eu queria falar um pouquinho desses movimentos, porque nos processos da nossa vida, eles são antagônicos, eles são opostos, e eles também têm um resultado diferente do que nós imaginamos. Eles têm um movimento diferente, um resultado diferente, inclusive na ótica de Deus. O subir e o descer. A primeira consideração que eu queria fazer, querido, é que o movimento, o imperativo de subida, ele é transcendental. Ele é milenar. O imperativo, sabe, esse clamor, você tem que subir. Se você não subiu, você não é. Se você não subiu, você não é essa pessoa. Esse movimento, ele é transcendental, ele é milenar. Quem é o autor desse movimento? O autor desse movimento um dia disse assim: subirei às mais altas alturas e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Esse imperativo de subida é luciferiano. Foi Lúcifer o primeiro pregador do movimento imperativista da subida. Você tem que subir. Eu não estou com isso condenando o desejo de subir, porque todos nós queremos. Agora a questão é subir com Deus ou subir sem Deus. É como nós estamos construindo o movimento de subida na nossa vida, porque Deus, para determinados resultados, Deus vai criar um movimento de subida na sua vida, mas para outros resultados, Deus também criará um movimento de descida. Quem está entendendo isso? Então Deus cria. Qual a diferença? É estar em Deus, é estar no Senhor. Quem diz amém para isso? Então a palavra de Lúcifer é essa: você tem que subir, eu subirei. Não há nada de errado em subir quando você quer subir e fazer esse voo com Deus.
Deus é o criador do movimento de subida, mas também é o criador do movimento de descida, dependendo do resultado que Ele quer ter conosco. Agora é difícil passar pelo processo. Quando Deus marca alguém na Bíblia, Antônio, você pode observar que essa pessoa passou pelo processo da descida antes. Veja se não foi assim na vida de Abraão, se não foi assim na vida de José, veja se não foi assim na vida de Moisés, veja se não foi assim na vida de Esther, veja se não foi assim na vida de Jeremias. Os homens de Deus passaram pelo processo da descida. E a gente precisa entender esse processo. Deus permite, Deus cria os movimentos na nossa vida. E a voz de Lúcifer ainda é aclamada hoje: subirei, você precisa subir. Então, como lhes disse, é legítimo querer subir. Agora eu preciso saber se eu estou subindo com Deus. Será que Deus está no meu movimento de subida? Será que Deus está nesse negócio? Deus está nos movimentos que eu estou construindo na minha vida? Essas perguntas nós precisamos fazer, porque